nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O tema de hoje, nessa sexta-feira, dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, é inveja. Nós vamos conversar sobre a inveja. E no final do programa, nós vamos fazer uma oração para poder se libertar deste mal. Não só as pessoas têm inveja da gente, como a gente também às vezes tem inveja dos outros, porque pode acontecer isso com a gente, em relação ao outro também. E como se libertar? O Evangelho, ele está em Mateus 21, de 33 a 43, do 45 ao 46. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciões do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-se a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciões do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhe disse: vós nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram as palavras de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós vemos aqui, que o proprietário é quem? É Deus. Os empregados são os profetas e o Filho é Jesus Cristo. E por causa de inveja, aqui nesse Evangelho, eles mataram o filho do proprietário. Meus irmãos, a inveja, diz o livro da sabedoria, que é Sabedoria 2, 23 e 24. Eu gostaria que você sempre tivesse um caderninho ali, uma folha, e anotasse os comentários que a gente faz aqui. Sabedoria 2, 23 e 24 diz assim: foi por causa da inveja que o demônio levou a pecar os nossos primeiros pais no início da história da humanidade. E é por inveja do demônio
que a morte entrou no mundo e os que pertencem ao demônio prová-la. Então eles mataram esse jovem filho desse proprietário, que é Jesus Cristo, por inveja, né? Santo Agostinho, ele fala sobre a inveja. É o pecado diabólico por excelência. E se referia a ela como um carrucho da alma, que rói e reduz ao pó. Olha só, meus irmãos, minhas irmãs, a inveja, ela corrói a pessoa. Ela corrói de dentro para fora. A pessoa não consegue ver a felicidade do outro. Eu sempre falo que a inveja é um ódio disfarçado. A inveja é um ódio disfarçado. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a inveja é companheira daqueles que não suportam o sucesso dos outros e que não se conforma ao ver alguém melhor do que ele mesmo. Ele fica torcendo pelo mal do outro e quando este fracassa, diz no seu interior: bem feito. Uma vez eu estava conversando com uma moça e ela dizia assim que ela não conseguia se libertar do ex-namorado. Ela tinha terminado o relacionamento, mas tinha ainda um sentimento por ele e parece que aquilo nunca acabava. E aí eu falei assim: ele liga para você? Sim, ele liga sempre para mim. E ele pergunta o que você? Se eu estou bem. E você responde o quê? Eu respondo que eu estou mal. Dá para observar como ele fica na hora? Eu às vezes dá para ver, dá para sentir pelo telefone que ele se sente bem. Então, vamos mudar a situação. Você pode estar até caída no chão, mas você vai falar que ele está bem. Que você saiu com as suas amigas, que você foi passear, foi na praia, ele ligou de novo: e aí, fulano, você está bem? Estou bem, graças a Deus. Saí com as amigas, fui passear. E aí ela observou que ele ficou triste. E aí foi onde aconteceu a libertação. Às vezes a gente acha que o invejoso está em outro país, está do nosso lado. A pessoa fica mal quando você está bem. Fica bem quando você está mal. É a inveja. O primeiro pecado dos filhos de Adão e Eva foi cometido por inveja. Caim matou o irmão Abel, lá em Gênesis 4, né, por causa da inveja. Pior do que homicídio, assassinato de um homem, o crime de Caim, movido pela inveja, foi um fratricídio, aonde a pessoa mata o próprio irmão, meu Deus do céu. Também por causa da inveja, os filhos dos patriarcas Jacó venderam seu filho caçulo, José, lá do Egito, né, para os mercadores do Egito. Também por causa da inveja, vimos o rei Saul odiar Davi e caçar ele por como se fosse um animal a ser morto, lá em 1 Samuel 18. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o caso mais triste que a Escritura nos relata por causa da inveja é a morte de Jesus. É aqui que eu quero chegar. No Evangelho de hoje foi por causa de inveja. Os evangelistas, São Mateus deixa claro: Pilatos dirigiu-se ao povo reunido: qual quereis que eu vos solte, Barrabás ou Jesus, que se chama o Cristo? Ele sabia que tinham entregue Jesus por inveja. Mateus 27, versículo de 18. Diante disso, temos que nos acautelar diante dela, uma vez que, movidos por ela, somos levados a praticar muitas injustiças, meus irmãos. Quantas fofocas
Quantas maledicências, quantas intrigas, quantas brigas, contra a rivalidade, quantas calúnias, ódio, acontece por causa da inveja, meus irmãos. Brigas entre família, brigas de comunidade. Hoje o Brasil, ele se dividiu em direita e esquerda. Isso é muito triste, meus irmãos, minhas irmãs. Brigas, intrigas, por causa de partido político. Como diz o Frei Gilson, eu não sigo partido político, eu sigo Jesus Cristo. Você tem que respeitar o outro, se o outro é da direita, se o outro é da esquerda. Então, essas intrigas, essas rivalidades, e o pior que tudo, para nós cristãos, é constatar que ela se entranha até mesmo nas obras dos filhos de Deus. Podemos dizer seguramente que muitas rivalidades, disputas que surgem também no coração da igreja. Triste, são causados pela inveja, pelo ciúme e o desrespeito. Ao invés de alegrar-se com o sucesso do irmão no seu trabalho para o reino de Deus, muitas vezes se fica remoendo a inveja, porque não se consegue o mesmo sucesso. O que importa, afinal, é o meu sucesso. O invejoso pensa. O sucesso do outro, o crescimento do reino de Deus e a salvação das almas. A inveja é uma perversão. Santo Agostinho nos ajuda a entender a gravidade deste mal. Terrível mal na alma, um vírus da mente e fulminante, corrosivo coração, invejar os dons de Deus que o irmão, que a irmã possui. Santo Agostinho, lá no início lá da sua caminhada, sentir-se desafortunado por causa da fortuna dos outros, atormentar-se com o êxito dos demais, cometer um crime no segredo do coração, entregando o espírito e aos sentidos a tortura da ansiedade. Então, meus irmãos, minhas irmãs, você, eu também, às vezes, pode acontecer de ter esta inveja. E o que nós podemos fazer? Quando vem esse sentimento, você diz assim: Deus abençoe este irmão. Deus abençoe esta irmã. Quando você sente isso no seu coração, porque nós somos humanos, como nós nos libertarmos disso? O professor Felipe Aquino fala muito disso. É abençoar as pessoas. Senhor, eu peço a bênção sobre este irmão, essa irmã, que é chamado para a missão quase todos os dias. Senhor, eu abençoo esse irmão, esta irmã, porque está construindo uma casa, porque comprou um carro, comprou uma moto. Eu abençoo este irmão, porque olha a família dele, meu Deus, toda a família na igreja, todos casados. Abençoa esta vida. É assim que a gente é curado, meus irmãos, minhas irmãs. Quando vem esse sentimento maligno, como diz Santo Agostinho, essa ferrugem no coração do ser humano. Vamos fazer juntos esta oração. Levanta sua mão. Oração contra a inveja. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que destes ao vosso Filho, Jesus Cristo, um poder infinito sobre todas as forças que existem no universo e na terra. Perdoai todos os nossos erros e pecados, livrai-nos dos nossos sofrimentos, de cair em tentação das angústias, do desânimo e desespero, e tirai a confusão de nossa cabeça. Pedimos também para afastar da nossa casa, da casa dos nossos parentes e vizinhos, toda inveja e falsidade, e preservá-las de incêndios, arrombamentos e roubos. Em vossa infinita bondade,
permito que o nosso anjo da guarda vigie durante a noite, para que tenhamos um sono tranquilo e reparador. Deus infinitamente bom, nós os pedimos que impeçais toda ação diabólica do espírito maligno contra as nossas famílias. Extirpai para longe de nós o medo, a heresia, as drogas, a loucura, os espíritos de blasfêmia. Livrai a nossa casa do flagelo da inflação, consequências terríveis dos nossos pecados. Em vossa infinita bondade e misericórdia, pela palavra podeis curar todas as enfermidades pelo vosso poder. Dai saúde às pessoas que nós recomendamos. Diga o nome dessas pessoas. Tende compaixão delas. Restitui-lhes a saúde, a coragem, a tranquilidade e o gosto de viver, para que possamos dar graças com a alma transbordante de paz e alegria, por Jesus Cristo, no amor do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.